título da mensagem é Família, um ajuntamento de pessoas ou um ajuntamento de problemas? É forte. Amém? Não gostaram, não? Família, um ajuntamento de pessoas ou um ajuntamento de problemas? Vamos ver o que Josué nos diz. Amém? Josué 24:14 vai nos dizer assim. Todos encontraram? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir de novo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai de amor e bondade eterna, nós exaltamos o teu nome, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos traz revelação da tua palavra, o Senhor nos traz alento para a nossa alma, meu Deus, e assim nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, onde o Senhor venha trazer ao nosso coração, meu Deus, Senhor, entendimento, para que possamos, meu Deus, à luz da tua palavra, sermos, ó Deus, direcionados, tendo, ó Deus, a tua bênção sobre nós, desde agora e para sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Fala com o irmão assim: família. Conjunto de pessoas ou um conjunto de problemas? Amém? Pode se sentar no seu lugar. Eu não quero extrapolar o horário, mas nós vamos aprender algumas coisas. Irmãos, fala com o irmão, olha, não seja um ouvinte preguiçoso. Fala de novo, não seja um ouvinte preguiçoso. E nem endurecido de coração. Fala assim, porque quando Deus usa o pregador e endurecemos o coração, também desobedecemos a Deus. E se nós obedecemos a Deus, isso vai nos levar a sermos seletivos. E aí cometemos o erro de escolher quem queremos ouvir, quando na verdade quem fala na igreja é o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então glorifica a Deus por você. Aleluia. Ah, meu Deus. É hoje, vai pegar fogo aqui. Irmãos, nós vemos Josué numa situação em que ele já estava velho e o povo ainda mantinha o costume, porque aprendeu com as pessoas erradas, o costume de adorar imagens, de cultuar deuses, que os amorreus, que os fariseus, os jebuseus, e já vieram isso lá do Egito, trazendo esse costume. Já era uma nova geração, porque aquela geração Deus já havia extirpado por causa da desobediência e do coração duro. Daquela geração antiga, só Josué e Caleb entraram. O restante ficou no meio do deserto. E já essa nova geração que ali estava, Josué tomou o cuidado.
assim como Moisés o havia orientado, a ensinar aquele povo o caminho, a ensinar aquele povo a servir a Deus. Porém, muito grande, nós temos a tendência de fazer o que é errado, nós temos a tendência de voltar o coração para aquilo que não agrada a Deus, porque a nossa tendência é fazer aquilo que agrada ao nosso coração. E aí é uma situação que Josué se encontrava em perigo, porque ele sabia que aquele povo estava influenciado negativamente. Tem alguma semelhança com a nossa geração, é ou não é? É ou não é? Nós vivemos no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade maléfica, uma sociedade envolvida com violência, uma sociedade que tem o coração voltado para aquilo que é negativo, uma sociedade que tem o coração voltado para a feitiçaria, para a idolatria, para tudo que é de ir errado, mas não tem o coração voltado para Deus. Nós vivemos no meio de uma sociedade onde a gente fala do amor de Cristo e somos zombados por falar do amor de Cristo. Nossos filhos, nossa família, até mesmo nós, somos influenciados na escola, na faculdade, no trabalho. E a Bíblia diz, lá em Jeremias vai nos dizer que eles têm que se voltar para nós, mas nós não podemos nos voltar para Ele. Ou seja, mantenha a sua posição de servo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma diferença, porque hoje em dia a pergunta é: qual religião que você é? Aí o camarada enche o peito e diz: eu sou crente. Não, eu não tenho uma religião crente, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu ando na presença de Deus, eu ando no temor de Deus, e não no conceito da religião e nem na filosofia humana. Amém? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Porque se você é um religioso, está na hora de mudar. Se você está ensinando a sua família a seguir a sua religião, então está na hora de você repensar a sua vida cristã e começar a se voltar para Deus para ser servo e ensinar a sua igreja ou a sua casa a ser servo de Deus. Amém, amados? Amém? Isso para que você entenda o que nós queremos falar na noite de hoje, o que nós queremos trazer no seu coração, porque a palavra a qual eu dei o título é um pouco forte, preocupa, porque dá a impressão que a visão que se tem da família não é uma boa coisa. Mas a verdade é que a família vive situações em que nós precisamos mudar, e tem que partir de cada um de nós. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Não é proibido não, amém? Glória a Deus. Veja bem, lá no livro de Lucas, no capítulo 7, nós temos a história de uma viúva que estava levando o seu filho para o sepultamento. E uma multidão seguia aquele cortejo fúnebre, e também, naturalmente, era o único filho daquela mulher. O marido, se ela era viúva, já estava morto. A esperança daquela mulher estava no filho, que também estava morto, sendo levado para ser sepultado. Enfim, uma família pequena, uma família provavelmente simples, mas aquela mulher já não tinha mais a esperança do sustento da casa e nem mesmo a esperança de poder abraçar seu filho, de poder dizer: tenho uma família. Porque não vai pensando que a pessoa diz assim, tem pessoa que gosta de viver sozinho, mas eu tenho família, eu tenho um primo, tenho um irmão, tenho um tio. Isso não é família. Família é quem mora dentro da casa. Os outros são parente, parentela. É tanto que Deus fala com Abraão assim: ó, sai do meio da sua parentela. Sai do meio desse povo aí, Abraão, que esse povo vai te influenciar de forma negativa. Porque a hora que eu começar a tratar com você, Abraão, vão te chamar de doido.
Na hora que eu começar a falar com você, porque eles nunca me viram. Seu pai, Abraão, é um idólatra. Seu pai faz imagens de escultura e vive do comércio de vender imagens de escultura. E quando eu falar com você, eles vão te chamar de Abraão, porque eu não estou nem aí, eu estou crendo no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu, queridos? Então tem que sair da parentela, da influência da parentela, criar a sua família, dar à sua família estrutura, dar à sua família direcionamento, dar à sua família condições de saber que o Deus que você serve é o Deus que vai cuidar de toda a sua casa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus planos, dos seus propósitos, vai cuidar dos seus sonhos, vai realizar seus sonhos. Então nós vemos a história dessa mulher, que Jesus então entra no caminho dela. Jesus foi em Naim só para isso, só para ressuscitar aquele moço. Jesus nunca fez nada por acaso. Não pense que Jesus simplesmente estava cantarolando com os discípulos no meio do caminho e de repente viu um cortejo fúnebre e falou: estou com dó, vou fazer alguma coisa. Não, Jesus tinha propósito. Em tudo há propósito. Glória a Deus. Aliás, pastor Miles Moore, ele dizia o seguinte, que propósito é a razão pela qual nós nascemos. Ele dizia também que a visão é quando nós entendemos o propósito. Amém? Amém. Sem um propósito. Ninguém nasceu sem uma razão. Deus não permitiu você nascer simplesmente porque vou povoar a terra, fazer igual o coelho. Vai povoando, vai encher na terra. Não, há propósito. Deus tem propósito na sua vida. Deus sabe quem é você. Nós vamos aprender lá em Jeremias que Deus visita a criança no ventre materno. Nós vamos aprender, não, mas foi com Jeremias. Quem garante com você, meu querido, que foi só com Jeremias? O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é onipotente, ou seja, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele tem todo o poder. Então se Ele quiser visitar todas as mulheres grávidas num só momento, Ele assim faz. E se Ele quiser falar de forma diferente com todas as crianças nos ventres maternos, Ele fala também. É verdade. Glória a Deus. Você já ouviu falar da multiforme graça de Deus? É as muitas maneiras de Deus manifestar a sua graça. É as muitas maneiras de Deus manifestar o seu favor que ninguém merece. Já ouviu falar da multiforme sabedoria de Deus? É as muitas maneiras dele agir dentro da sua ciência, dentro do seu conhecimento. Amém? Um professor muitas vezes ele se especializa numa área, português, matemática. Um médico, muitas vezes, ele se especializa numa área, ginecologia, cardiologia. Você não vê um médico que sabe todas as áreas. Tem um clínico geral, mas ele só dá os primeiros, ele ouve os primeiros sintomas. Quando ele percebe que tem algo errado, por exemplo, com o coração, já não é mais com ele encaminha para o cardiologista. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele entende do coração, o nosso Deus, Ele entende dos rins, o nosso Deus entende da mente, o nosso Deus entende do corpo, o nosso Deus entende das células, o nosso Deus entende de tudo. Outro dia, nós temos uma irmã lá na igreja, que ela é abençoada, 10 filhos. A Maria nasceu agora um. Ela ficou até sem jeito de falar pra gente, né? Ela chegou para minha esposa, falou que as irmãs conversam mais com a minha esposa, falou com a minha esposa. Aí eu estava chegando assim, fui levar os irmãos, voltei para buscar o pessoal. Aí minha esposa falou assim: sua ovelha tem uma notícia para te dar. E eu olhei na maior simplicidade: qual notícia? Estou grávida. Como é que é, irmã? Estou grávida. O 10º filho. Eu falei assim: é mesmo, irmão? O que foi? Não, tudo bem, você está grávida do seu marido, mas você tem fé.
Você tem fé, irmão? Que fé extraordinária você tem. Né? Mas aí a criança veio a ter problemas, complicações respiratórias. Ficou alguns dias. A criança ficou entubada. Imagina um recém-nascido de poucos dias ficar internado na Santa Casa, no CTI, entubado. E os médicos chegavam para essa irmã e falavam assim: ó, não tem muito o que fazer não, viu, mãe? Mãe, a situação não é boa. Estamos fazendo o que podemos. A situação é essa, mãe. E ela começou a entrar em desespero. Aí um dia eu falei assim: irmã, eu vou lá visitar a criança. Posso? Pode. Então vamos marcar, eu vou descer, te encontro, você desce, porque eu preciso do seu acompanhamento para poder entrar. E assim, fui lá visitar a criança. Aí quando eu cheguei lá, o nenenzinho entubado, Lourenço, está lá respirando com muita dificuldade. Aí eu ungi as mãos, pus a mão no peito dele, orei. Falei: Senhor, Tu és o autor da vida. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos. O Senhor contradiz qualquer coisa. O Senhor gosta de andar na contramão da circunstância, Deus. Então anda agora. Mostra agora o Teu poder na vida desta criança. Pode ficar tranquilo. Aí, já uns 2 dias depois, o médico já tirou o tubo. Aí o médico falou: nós vamos ter que fazer só uma transfusão de sangue para oxigenar o sangue. Aí fez a transfusão. Aí o médico falou assim: ó, agora nós já vamos levar para a enfermaria, porque já está respirando sozinho. Em resumo, irmão, a criança está nos braços da mãe. E quando chora, quando não tem pulmão. Tem pulmão. E às vezes eu chego lá, converso com ele, ele olha assim para mim: você já conhece minha voz, né, rapaz? Porque Deus é assim. Irmãos, essa mulher, ela estava chorando, naturalmente, como qualquer pessoa, quando perde um ente querido. Jesus para aquele cortejo fúnebre. Eu quero fazer aqui uma observação para você. Por isso é que eu dei o título dessa mensagem: família, o ajuntamento de pessoas ou o ajuntamento de problemas? Porque uma coisa que nós vamos aprender é que a família é variável. Uma família não é igual a outra. Toda família, ela tem as suas variáveis. Em alguns momentos pode até ter problemas semelhantes, mas não dá para comparar um problema com o outro, porque cada família reage de uma maneira, cada família tem uma ação diferente da outra, e isso não vai importar se é família de crente, se é de espírita, se é de católico, se é família de ateu, de à toa, não importa. A verdade é que a família é variável. E como a família é variável, meus irmãos, ela vai reagir de forma diferente naquilo que ela está sofrendo. No caso da viúva, ela chorava a perda do filho. Mas quantas mães choram os filhos nas drogas? Quantas mães choram os filhos longe da presença de Deus? Quantas mães choram os filhos que estão na cadeia? Quantas mães choram os filhos que até são honestos, trabalhadores, mas não conseguem se endireitar na vida, não conseguem se direcionar? Quantas mães estão chorando nesse momento o filho morto? Eu estava vendo um vídeo agora, há pouco, antes de vir, de um pai desesperado, o filho preso, e o pai desesperado falando com o filho: filho, quantas vezes eu te falei
falei para você não você sair fora de más companhias, de amigos falsos, de amigos errados. Olha onde você está. Cadê os seus amigos? Seu amigo é o desespero. O desespero de um pai. Imagina a mãe desse menino. Sabe por quê, queridos? Porque precisamos entender que a família, ela é o núcleo pelo qual Deus estabeleceu equilíbrio. Mas esse equilíbrio é difícil de se conseguir, porque muitas vezes não há um consenso dentro de casa. É como a pastora falou aqui, o adolescente é sempre rebelde. O adolescente é sempre acha que o pai é chato, e todo pai vai ser chato. E quando você for pai, adolescente, quando você for mãe, adolescente, você também vai ser chato com seus filhos. A seu modo, mas vai ser. Pode ter certeza. Pode ter certeza que você vai ser chato. Amém? Amém. Aprendemos que toda família enfrenta problemas. Não existe uma família aqui que não tem. Tem? Se tem, você está no céu. Se você não tem problema na sua família, me avisa aí. E avisa que anjo que foi que te visitou, porque vai ter que ir lá em casa também. Meu Deus. Porque toda família enfrenta problemas. Toda família enfrenta dificuldades. Seja financeiro, seja problemas de relacionamento, seja problemas dos mais variados. O fato é que é necessário entender onde está o seu coração. Porque é essa pergunta, é essa afirmação, na verdade, que Josué fez. Escolha agora, quem você serve. Se são os deuses do Egito, ok. Se vocês escolherem servir os balins, ok. Quer servir os Exus e os orixás, ok. Quer servir Iemanjá, ok. Mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. É isso que eu vou implantar no meu lar. É isso que José estava dizendo. É isso que eu vou implantar na minha casa. É isso que eu vou incutir no coração dos meus filhos. É isso que eu vou orientar os meus filhos. É nisso que eu vou estar falando com os meus filhos, que só o Senhor é Deus. As imagens de escultura nada são. As imagens de escultura nada podem fazer. Os orixás também não podem fazer nada a não ser destruição. Mas o Deus que eu sigo, o Deus de poder e glória, Ele é aquele que restaura não só a minha vida, mas toda a minha família. Sabe outra coisa que nós aprendemos com essa mulher? Que na família nós não conseguimos fazer o outro feliz o suficiente. Não damos conta. Você sabe por quê? Que eu não consigo fazer o meu cônjuge, ou mesmo os meus filhos felizes, ou vice-versa, por causa da corrupção lá atrás. Uma herança que nós recebemos do pai Adão. Ele se corrompeu, trouxe a corrupção para gerações, chegou até nós, e vai prosseguir enquanto tiver ser humano sobre a face da terra. E aí nós temos a dificuldade de fazer o outro feliz. Fazemos em parte, mas não conseguimos fazer no todo. Porque em algum momento nós vamos desagradar alguém. Em algum momento nós vamos desagradar o cônjuge, vamos desagradar os filhos vão desagradar a mãe, vão desagradar o pai. Porque não se consegue fazer o outro feliz na totalidade. A gente consegue deixar a pessoa satisfeita, mas não feliz completamente. Amém? Amém. É um fato, gente.
É um fato. O pastor estava pregando, até falando sobre família também. Aí ele estava dizendo o seguinte, que ele era, a mãe dele crente, o pai crente, pastor. Ele adolescente, com seus 13, 14 anos. Diz ele que o pai dele fez ele recitar 5 salmos. 5 salmos no culto, e o pessoal achou uma bênção. Olha, filho do pastor, que bênção. O menino recitou 5 salmos. Aí o irmão resolveu dormir na casa do pastor, e o pastor colocou o irmão, né, para dormir, um diácono para dormir bem no quarto do filho do pastor, no caso desse pastor, que hoje é pastor, né? E ele conta que o irmão levantou de manhã, e quando ele levantou, ele está ouvindo o irmão contando para os pais, pastor, dá um jeito do seu filho, misericórdia, tem um trem ruim com seu filho, porque falou um palavrão a noite inteira. Aí esse pastor hoje, ele disse assim, olha, eu falava mesmo, eu tinha um vocabulário de palavrão. Eu ia na igreja, eu seguia os meus pais, mas era apenas um crente religioso. Eu decidi que iria namorar, eu não, o pastor lá, viu, irmãos? Eu decidi que ia namorar agora uma moça de cada cor. Ele ia namorar moreninha mais clara, moreninha mais do meio, moreninha mais escura, pretinha. Ia namorar a loura do olho azul, do olho verde. E decidiu. Filho do pastor. Filho do pastor. Até o dia que o Senhor encontrou ele. Até o dia que o Senhor encontra. As pessoas pensam, irmão, que porque é filho de pastor tem que ser pastorzinho. No tempo certo será, se o Senhor tiver propósito nisso. Mas não por minha própria vontade. Deus tem planos, Deus tem propósito em tudo. Como eu disse, propósito é a razão pela qual nós nascemos. Amém? Então o pastor se converteu. E aí casou, gerou a sua família. E esse pastor conta que a esposa desceu, ficou muito ruim, e doença de morte. Aí ele conta que foi orar com Deus, falar, Deus, deixa eu te falar uma coisa, tem tanta gente ruim nesse mundo, tem tanta gente que não presta, inclusive dentro da igreja, e o Senhor está fazendo isso comigo. Aí o pastor, dizendo que chegou na igreja e foi dar essa palavra com os irmãos, foi abrir o coração. O culto acabou, fez uma fila de irmãos. Aí o pastor falou assim, geralmente eu fico lá fora, atrás, esperando os irmãos vêm conversar comigo. O irmão colocou o braço, porque o pastor havia falado que tinha uma lista de nome de pessoas que não prestavam. E isso ele orando a Deus. Amém, amados? Ele orando a Deus. Aí o irmão chegou e falou assim, pastor, quer falar com você? Pois não, irmão, quer dar? Não, vou dar a mão não, só quer saber se o meu nome está nessa lista aí. Pô, irmão, isso foi um momento de aflição minha. Eu falei sem pensar, falei na minha oração, na minha aflição com Deus. Porque quando estamos aflitos, irmão, nós falamos tudo que é baboseira. Achamos que o ouvido de Deus é pinico. E aí vamos soltando. E ainda bem que Ele é misericordioso. Ainda bem que Ele entende. Porque nenhum de nós escapa disso aqui não, viu, irmãos? Quando as coisas estão boas, Deus é lindo, maravilhoso. Mas quando as coisas estão ruins, até amaldiçoamos a Deus. Isso não é um privilégio só nosso, não. A Bíblia está repleta de pessoas que fizeram isso. Mas o que eu quero que você entenda na noite de hoje é que a família é algo importante. Tem problemas? Tem. Tem variáveis? Tem. Tem personalidades diferentes? Tem. Não é à toa que há conflitos.
Não é à toa que há conflitos. Aprendemos também com essa viúva que também na família começamos, é na família que a gente aprende a ter a prática do perdão. Amém? Amém. Você sabe por que Deus colocou seu irmão? Colocou a casa cheia de irmãos? Sabe por que você tem seu irmão? Sua irmã? É para te perturbar mesmo. É para te perturbar, para te dar ranço, para te deixar com raiva, para fazer você falar até palavrão, para fazer você mandar ele tomar um cafezinho lá na esquina. É dessa forma, pai. Irmão é para isso. É por isso que tem irmãos. Porque senão Deus fala assim, ó, um filho para cada casal aí, pronto. Como eu disse, a irmã lá tem 10. Eu conheci a história de uma mulher que teve 25. Essa é a maldição, meu irmão. O mesmo casamento, viu? O mesmo marido, viu? 25. Essa é a maldição, meu irmão. Esse é amigo nosso, né? Esse é amigo nosso. Chegou a congregar conosco alguns anos atrás. Ele casou com a irmãzinha, ele era doido para casar com ela. A irmã era bonita mesmo. E ele feio que dói. Ou nada. Não pensa numa pessoa feia. É mais ou menos isso. Meu Deus. Mas ele perseverou. Ele perseverou. Irmão, aí é a questão do camarada ser bonito ou feio, não. É perseverança. Ele perseverou, irmãos. E eu vi o sofrimento dele para poder conseguir namorar com a menina. E não é que conseguiu, namorou, ficou noivo, casou. Uma bênção. Você sabe da melhor. Na primeira gravidez da mulher, gêmeos. Na segunda, gêmeos de novo. Porção dobrada. Isso é que é perseverança. Isso é que é perseverança, meu irmão. É uma bênção ele. Né? Quantos filhos teve? Tinha uma. 2. Tinha 2? Ela já tinha 2. Eita glória. E agora no total são? Bom, é tipo Abraão saindo carregando a renda, irmãos. Mais ou menos isso, tipo Jacó. Glória a Deus. Amém? Então entenda, queridos. Não tem família perfeita. Não existe família perfeita. Existe família que pode ser aperfeiçoada. Mas não existe família perfeita. A Bíblia vai contar também a história que Jesus estava no monte orando, os discípulos aguardando Jesus lá no pé do monte. Por alguma razão, informação, a Bíblia não traz assim claramente, mas aparece um pai com um filho que tem um problema de epilepsia. Um filho que a Bíblia chama de lunático. Que um espírito maligno se apoderava do rapaz. E ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água. Imagina o sofrimento desse pai. Imagina o sofrimento dessa mãe. Tem que dormir, olha, hoje você dorme e eu vou dormir, fazer vigília à noite. Eu vou dormir de agora até meia-noite, de meia-noite você dorme e vamos vigiando. Ficar vigiando o rapaz. Porque se eles descuidassem, quando acordavam, o menino estava lá no meio da fogueira. Ou outra hora o menino estava correndo para dentro do rio, de uma lagoa, que seja, para poder se jogar. Esse era o sofrimento dessa família. E aí eles chegam para os discípulos. E quando Jesus desce do monte, vê um alvoroço lá. Imagina a discussão. Vocês não é discípulo do mestre? Vocês não têm a mesma capacidade? Você não anda com ele, por que você não faz o que ele faz? Por que você não executa o que eles executam? Por que você não é como ele? Você não é, Pedro, discípulo desse Jesus, porque você não é igual a ele?
Aí Jesus chega e apazigua. O que está acontecendo? Ah, Senhor, porque eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos expulsar o demônio dele, mas seus discípulos não conseguiram. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: até quando eu vou sofrer por vocês? Eu sempre. Sabe, irmãos? É o tal do crente religioso. Os discípulos já tinham sido antes mandados de 2 em 2, de aldeia em aldeia, e eles voltaram contando as maravilhas que fizeram no nome de Jesus. Ó, Jesus, no teu nome os demônios se submetem. No teu nome, Jesus, nós oramos lá, curamos lá, fez um paralítico andar. Jesus, no teu nome lá, os leprosos ficou limpos. Jesus, no teu nome, mas que maravilha, Jesus, que coisa extraordinária. Foi isso mesmo, Jesus. O seu nome tem poder mesmo. Jesus falou: é mesmo, que bacana. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais importante é vocês ter o nome de vocês arrolado no livro da vida. Mais importante é vocês serem servos. Mais importante é vocês obedecerem. Mais importante é vocês estarem na minha presença. Mais importante é vocês viverem a minha palavra. Isso é mais importante. Aí Jesus pergunta para aquele pai assim: deixa eu te falar, há quanto tempo isso acontece com o menino? E já não era mais um menino, já era um rapaz, provavelmente já atingindo a maioridade. E o pai fala assim: desde que ele era criança. Eu quero fazer uma observação. Quando nós estamos frustrados com falso, nós temos dificuldades, nós vamos questionar o verdadeiro. Quantas pessoas estão frustradas aí fora, irmãos? Frustradas com o evangelho fajuto, frustrada com crentes que se dizem crente, mas o testemunho só Jesus na causa. Frustrado até com pastores, por líderes de igrejas. E não estou falando de igreja pequena não, estou falando de igreja grande. Pessoas que se decepcionaram, então com dificuldade de crer na palavra, no evangelho de Cristo, porque estão frustradas, estão decepcionadas com o que viram, porque não veem poder, não vê o poder de Deus se manifestar. Hoje pela manhã, enquanto eu orava a Deus, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem bíblica, onde Pedro e João entravam no templo para oração, tinha lá um paralítico de 38 anos, o paralítico estendeu a mão para Pedro e João pedindo uma esmola. Pedro e João olham para ele e dizem assim: olha, eu não tenho prata, eu não vou te oferecer prata, mas o que eu tenho para te oferecer é muito maior do que a prata. Então, em nome de Jesus, levante e ande. A Bíblia diz que o homem saltou. Aleluia. E entrou para o templo pulando igual, todo serelepe, Ó, Deus é bom, Deus me curou. Olha, o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Foi esses dois sujeitos aí, que mandou eu levantar no nome de Jesus. Aí eles olharam para Pedro e João e falaram: como é que é? Então vem cá, vamos conversar ali no Sinédrio, vamos bater um papo ali. Deixa eu te falar uma coisa: vocês nunca mais vão falar nesse nome, vocês nunca mais vão ensinar a ressurreição dos mortos, você nunca mais vai colocar as mãos sobre o enfermo e vai orar no nome desse Jesus para alguém ser curado. Vem cá, leva ele ali, dá um castigozinho de 39 chibatadas no nome de cada um, depois deixa embora. E eles saíram com o ombro todo ardendo, irmãos, todo ardendo. Foram procurar os irmãos, encontraram os irmãos lá. E aí falaram com os irmãos: irmãos, eu tenho um testemunho para dar para vocês. Olha, irmãos, nós chegamos no templo para oração, e lá tinha um paralítico, e nós oramos, e falamos para o paralítico no nome de Jesus levantar e andar, e o paralítico andou. E os irmãos: ei, glória a Deus. E o reteté correu, e o irmão rodopiou, e pulou para lá, e pulou para cá.
Ele falou: olha, irmãos, mas também tenho que dizer que o nome está todo ardido aqui, ó, tudo cortado, 39 chibatadas a cada um. Jesus tem misericórdia. Jesus, aí a gente já tem que pensar na situação. Porque nós esquecemos que o Evangelho é cruz, o Evangelho é sofrimento, o Evangelho é abnegação, o Evangelho é entrega, o Evangelho é abrir mão de que nós somos, do que nós queremos, do que nós entendemos, para obedecer a Cristo, e por amor a Cristo, se preciso for, entregar a própria vida pelo Evangelho. Fazem, mesmo com os irmãos bem temerosos, porque sabiam que alguns já estavam sendo colocados nos estádios para ser chiclete de leão, estavam sabendo que alguns estavam sendo mortos à espada. Aí eles juntam os irmãos: vem cá, irmãos, vamos orar aqui, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo nome do teu Filho Jesus, porque este nome realmente tem poder, Deus. Porque neste nome se operou um grande milagre hoje, e quase 2.000 almas se renderam aos seus pés, Senhor Jesus. Nós queremos te glorificar. Agora, Deus, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para continuar pregando o Evangelho. E quando o Senhor estende a sua mão para operar prodígios, sinais e maravilhas, sabe o que aconteceu? O lugar tremeu. Sabe o que mais? Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós temos que tirar essa capa de religioso. Temos que parar de ser fariseu. Temos que parar de ser escribas, herodianos. Escolha. Com isso eu conheço mesmo. Conheço a Bíblia de capa a capa, li tudo. Sei até recitar de cor cada livro da Bíblia. Desse. Só me responde uma coisa: você vive o que está ali escrito? Você anda nessa palavra? Você anda nela? Sabe, queridos? Às vezes a gente olha para casamento, já mais minha esposa, já fomos. Sempre a gente está aconselhando casais. Teve uma vez que chamaram a gente e falaram assim: pastor, socorre. Quando nós chegamos lá, tinha panela voando, garfo voando, não sei o que voando, tampa de panela. E Jesus, hoje eu entro no coro aqui. Nós batemos ali, irmãos, um tempão para tentar apaziguar e tentar saber o que estava acontecendo e aconselhar. Sabe? Nós saímos da casa e não conseguimos nem falar. Desse jeito. Sabe, queridos, um casamento só vai durar. Preste atenção. Um casamento só vai durar se decidirmos amar incondicionalmente. Amém? Fala para o irmão: o casamento só vai durar quando a gente decidir que vamos amar incondicionalmente. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Eu quero fazer um porém para você. Né? A Bíblia fala assim que de um dos juízes, né? Que ele era homem valente, homem corajoso, porém era filho de uma prostituta. Aí fala de um tal de Naamã, general de guerra, homem respeitado na sociedade, homem bem visto por todos, homem guerreiro, porém era leproso. Aí não posso deixar de fazer um porém aqui, né, irmãos? Como eu disse, o casamento só pode durar quando a gente decide amar incondicionalmente. Mas isso não quer dizer, fique sabendo, não quer dizer que o outro não tenha que melhorar em alguma coisa. Não quer dizer que o outro não tenha que crescer, que o outro não tenha que se desenvolver. Amém?
Mas tem coisa que não vai mudar. Amém? Amém. Tem coisa que não vai mudar. Muitas vezes, irmãos, a expectativa que queremos não é a realidade do que desejamos. Amém? Você pode dizer isso aí? A expectativa do que queremos, muitas vezes, não é a realidade do que desejamos. A gente deseja muita coisa. Ou Deus sabe, né? A gente aprende um pouco com o samaritano, né? Estou encerrando aqui. Vou encerrar dentro do prazo que me deram. O samaritano, ele tem uma atitude extraordinária. Porque quando ele está descendo, já haviam passado mais 2 pessoas antes dele. Pessoas bem vistas pela sociedade, pessoas religiosas, um sacerdote, um levita, e por eles acharem que tinham muito a ver com a religião, eles não poderiam socorrer aquele moço. Talvez até pensasse, já, às vezes está até morto já, e eu não posso pegar em coisa morta, né? Mas o samaritano desce, pega o rapaz, verifica se ele está bem, ou pelo menos está vivo, se envolve com a situação do rapaz, cura, né? Tenta ali estancar aquelas feridas, põe no cavalo, leva na cidade, chega na cidade, põe na hospedaria, paga a hospedaria por ele, investe nele, vai para outro lugar e fala, se gastar além disso, pode ter preocupa não, que eu volto e pago. Sabe, querido, o que nós aprendemos? Compaixão sem atitude não vale nada. É o que aprendemos. Jesus se compadeceu. Compaixão, a palavra compaixão, ela significa o quê? É quando eu tomo o lugar da pessoa. Isso é compaixão. A Bíblia fala que Jesus se movia de íntima compaixão. Por quê? Porque ele se colocava no lugar das pessoas que estavam sofrendo. Ele se envolvia. Não tem como, meus irmãos, eu falar que tenho compaixão se eu não me envolvo. Eu conheço pastores aí que falam assim, o problema de irmão, não quero nem saber. Ele que se vire lá, eu já tenho os meus. Ouvi muitos pastores falarem isso. Ouvi líderes falarem isso. Eu não quero problema. Eu já tenho os meus. Mas o pastor, o líder, é colocado por Deus para poder, na direção de Deus, se envolver com a situação daquela pessoa. Sabe, muitas casas, irmãos, muitos lares estão passando por dificuldades, filhos nas drogas, filhos que estão envolvidos com más companhias, filhos que estão sem direção na vida, e muitos pais estão nem aí. O problema é dele, já é homem, ele se vira para lá. Eu ensinei, não quis ser homem comigo, vai ser homem com a polícia. Muitos pais dizem isso. Não, não é. Não, não é. Poucos pais têm a atitude desse pai que eu vi no vídeo. De estar lá. Poucos pais têm a atitude desse pai que leva o filho até Jesus. Olha, o tempo que o pai lutou com esse filho mostra o amor que ele tinha por ele. Mostra o amor, o cuidado. A ponto dele chegar para Jesus e falar, Jesus, olha, já estou muito decepcionado. A coisa, já levei em um monte de lugar, ninguém resolveu nada. Mas se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Nos ajuda. Aí Jesus falou assim, se você puder crer, tudo é possível que crer. Porque naquele momento Jesus tratou nele o quê? As frustrações. O que Jesus quis tratar com ele naquele momento foi a frustração. Amém? Porque, irmãos, qual pai que não fica frustrado com o filho? Quando o filho entra nas drogas? Deus até.
Qual pai que não fica frustrado com o filho quando o filho não tem um direcionamento na vida? Mas nem por isso nós, como pais, devemos deixar de amar nossos filhos. O amor continua sendo incondicional. Podemos não concordar, não aceitar a situação, é fato, mas também não vamos deixar abandonado. Temos que ter a atitude do samaritano. Temos que ter a atitude do samaritano. Porque na atitude do samaritano entendemos o amor de Deus. Ainda existem pessoas que se preocupam com as pessoas. Graças a Deus. Amém, irmãos? Para a gente encerrar aqui, irmãos. Quando quem amamos e está sofrendo, quando aquele a quem amamos está sofrendo, nós sofremos junto com ele. Quando o nosso filho fracassa, nós fracassamos com ele. Quando o nosso filho está perdido, nós ficamos perdidos junto com eles. Isso é o amor de um pai, o amor de uma mãe. Outro dia conversava eu com meu filho mais velho, e a gente, eu expus para ele uma situação que ele falou: pai, eu ainda não tinha visto por essa perspectiva. Sabem por quê, queridos? Porque a perspectiva de um pai é o melhor para os filhos. E às vezes o pai é chato, é aborrecido mesmo, fala demais, xinga, esbraveja, mas é porque quer ver o melhor nos filhos. Quer ver o melhor nos filhos que não foi visto nele. Não para meu benefício, mas para o benefício deles próprios. Porque toda conquista que seu filho tiver é para ele. Todo avanço que ele tiver na vida é para ele. Quando olharem para ele, vão ver que ele cresceu, mas é ele que cresceu. Você sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, elas têm expectativa dos pais nos filhos, e a expectativa dos filhos nos pais. Olha lá, o pai é tão trabalhador e o filho é vagabundo. Ou o pai não vale nada, mas olha aqui, olha o filho que ele tem, honesto, trabalhador, correto. Porque são as perspectivas. Se o filho do pastor é o filho do pastor, não é o fulano de tal, é o filho do pastor. Mas o filho do pastor é um ser humano como qualquer um. Assim como o pastor também o é. O pastor não ensinou o filho a fazer as coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz que a responsabilidade é o quê? Pessoal. Se o pai for honesto, trabalhador, que observa a palavra, que anda no caminho, que é correto, e gerar um filho que é desonesto, que é tudo o contrário do pai, o pai não leva o pecado do filho. E o filho não leva o pecado do pai. Responsabilidade é de cada um, meu querido. Amém? Amém, amados? Amém. Você não consegue ajudar alguém se não nos envolvermos com aquela pessoa. Não conseguimos demonstrar o carinho ou a misericórdia sobre alguém. Não conseguimos ter compaixão de alguém se não nos envolvermos com ela. Você não conseguirá entender seu filho se você não se envolver com ele. Você precisa entender. Mas para entender você precisa se envolver. Você pode não aceitar. É claro que você não vai aceitar coisa errada. É claro que você não vai compartilhar de coisa errada. Mas vai continuar amando seu filho. E é necessário estender a mão para ajudar. Amém, queridos? Amém. Amém? A família, ela é algo extraordinário. Porque às vezes eu conheço pessoas casais que não querem ter filhos para não terem decepção. Já ouvi muitos, não quer ter filho não tem decepção. Não tenho filho, tem decepção. Mas filho também é alegria.
Filho também é uma realização de Deus na nossa vida. É uma bênção. Por isso que eu quero que você entenda. Família, conjunto, um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de problemas. Seja como for, continue amando a sua família. Seja como for, continue lutando pela sua família. Seja como for, continue lutando com a sua família. Amém? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.